Olá, internautas do portal Webterra, dando continuidade à série de episódios do Webterra Podcast. Hoje aqui comigo no estúdio, o Dr. Sérgio Rameta. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui, muito obrigado. Meu nome é Sérgio, sou médico urologista em Montes Claros já há uns 14 anos. Trabalho em alguns hospitais da cidade, mas principalmente na Santa Casa e no consultório. Vamos ver que a gente pode acrescentar mais aí para o pessoal sobre o Novembro Azul e sobre o câncer de próstata. Exatamente, hoje nós vamos abordar sobre esses dois assuntos, né, que acaba sendo um só. Tema muito importante, o Dr. Sérgio então vai falar um pouco sobre o câncer de próstata. Para começar, eu gostaria que você falasse para a gente então o que é a próstata. Muita gente fala do câncer de próstata, é interessante que pouca gente sabe o que é a próstata. Bom, a próstata ela é o útero do homem, na verdade, né? A mulher tem útero e aí a gente vai conseguir ter filho. Então, dessa forma, a próstata não serve só para trazer problema, né? Ela tem uma função, ela tem uma utilidade aí para as pessoas. Qual que é a região do corpo onde ela está localizada, doutor? A próstata ela está abaixo da bexiga e ela vai envolver, né, a primeira parte da uretra, né, o canal do xixi. Tá, então agora nós vamos falar quais são os sinais e sintomas então, do câncer de próstata, né? Para as pessoas poderem entender direitinho como que se dá. Certo. Falando de sinais e sintomas, é interessante porque esse é o principal ponto do câncer de próstata, principalmente porque o câncer de próstata inicial ele não tem qualquer sintoma. Ele não traz sintoma nenhum, a pessoa está normal, está tranquilo. A maioria dos pacientes que vão para a cirurgia, vão para o tratamento, falam, doutor, estou tratando, estou operando, não estou sentindo nada, assim. E é aí que é o ideal de você fazer o diagnóstico. A gente bate muito na tecla do diagnóstico precoce, porque faz extrema diferença no tratamento do paciente e a chance dele ficar curado da doença se ele for feito um diagnóstico precoce, que é justamente na fase que não tem qualquer sintoma, a pessoa não sente absolutamente nada. Ao contrário de quando a doença se apresenta, certo. Que aí a pessoa começa a ter algum sintoma e esse sintoma pode variar muito, assim. Pode pensar em sintoma de dificuldade para urinar, sangue na urina, sangue no sêmen, dor na região do períneo, dor na região do ânus, dor durante a micção, tudo isso pode estar acontecendo. Frequência, né? A pessoa começa a urinar toda hora com vontade de ir ao banheiro. Isso pode ser um sintoma de câncer de próstata? Pode, mas aí a pessoa também pode ter nenhum sintoma urinário, nenhum sintoma na região da próstata e começar, por exemplo, a abrir com uma dor lombar, uma dor nas costas, às vezes uma dor no quadril, uma dor na perna e você do nada descobre que tem uma doença que já está avançada, que já se espalhou e que na verdade está te causando dor por metástase, né, por estar em outros sítios. E aí é que é importante a questão, mais uma vez, do diagnóstico precoce, que uma vez que a doença se espalhou, a gente não tem mais tanta qualidade na questão de tratamento curativo. O importante que o Dr. Sérgio acabou de falar, gente, por que então que as pessoas acabam não sentindo nada, né? Ele está falando do tratamento, doutor, não estou sentindo nada. Eu li que demora até 15 anos, por exemplo, para crescer 1 centímetro ali. Então acaba que é muito tempo. Por isso que a pessoa acaba que demora a sentir que está acontecendo alguma coisa. Então essa é a importância do diagnóstico precoce, correto? Correto. 15 anos é até muito tempo. Assim, na verdade, você pode ter doença que demora meses ou até mesmo um ano para ter um crescimento significativo. Sim. Você vai ter a doença que diagnosticada também pode até não evoluir. Sim. E a gente só vai acompanhar. Mas a questão de você esperar o sintoma acontecer para procurar o médico é que pode trazer um problema. E aí você pode estar simplesmente abrindo mão da chance de ser curado de uma doença. Porque acaba que tem muitas pessoas que não procuram, né? E isso é importante. Então, chamar a atenção para as pessoas irem buscar, né, o diagnóstico. Quais são as principais preocupações, então, que o homem deve ter em relação ao câncer de próstata? Bom, na verdade, é tentar ir ao urologista uma vez por ano, pelo menos, né? E aí a gente fazer uma avaliação desse paciente, avaliar a questão do sintoma. Um outro detalhe também é que a próstata, ela não traz simplesmente o câncer de problema, ela vai crescer também com a idade, isso é uma coisa quase que natural da próstata. E esse crescimento, como eu disse antes, ela envolve a primeira parte da uretra e aí vai começar a fechar a saída da bexiga. Então, muitas vezes, você vai ter um crescimento da próstata, que não é câncer, que é benigno,
que é natural do envelhecimento, quase que natural do envelhecimento, e esse crescimento vai gerar um sintoma de dificuldade para a pessoa urinar. Então, o ideal é que o paciente não espere esse sintoma acontecer para poder procurar um médico, que ele vá ao médico mesmo antes do sintoma começar, e aí, às vezes, ele acha que não está sentindo nada, acha que não tem nada, acha que na verdade está tudo bem, e aí você vai questionando, vai perguntando, e quando ele mesmo observa, estou urinando mal já tem um tempão, estou acordando à noite para urinar, mas eu achava que era normal, eu urino com o jato urinário muito fraquinho e tudo, e eu achava que era tudo bem, porque as coisas foram começando devagar mesmo, foram se estabelecendo de forma muito lenta, e a pessoa vai meio que se acostumando. Então, e essa visita ao urologista é interessante para todos os homens a partir de certa idade, para realmente poder tentar fazer um cuidado com a próstata, um diagnóstico precoce de alguma doença, um diagnóstico rápido, precoce de alguma outra patologia, e também do câncer de próstata. Qual que é a idade em que o homem deve então procurar o urologista para fazer esse exame? Olha, se ele tiver um histórico familiar ou for afrodescendente, o ideal é que ele procure a partir dos 45 anos. História familiar, estou falando do pai com câncer de próstata, irmão com câncer de próstata, a gente considera também mãe ou irmã com câncer de mama, que é uma história familiar cruzada também, né, que a gente considera. E aí esse paciente ele deve procurar o urologista a partir dos 45 anos. E aí fazer o exame, ainda que assintomático. A gente vai fazer o exame, vai avaliar e tudo. Para quem não tem histórico familiar, não tem um fator de risco, aí a partir de 50 anos, todo mundo. Existem pessoas que se trabalharem, por exemplo, com substâncias tóxicas, essa pessoa ela tem que procurar o urologista também, que se encaixa nesse mesmo padrão dessas pessoas que têm histórico familiar e afrodescendente? Não, na verdade o câncer, não e sim. Não porque pela próstata, o câncer de próstata ele não tem nenhum fator externo, né? Até o próprio tabagismo ele não é tão implicado assim como fator de risco para câncer de próstata, apesar que é uma substância cancerígena. Certo. Mas substâncias tóxicas, trabalho com tinta, com solvente, com produtos químicos, pode gerar câncer na bexiga. Sim. Que vão trazer sintomas similares ao câncer de próstata, apesar que o câncer de bexiga é um câncer até mais agressivo que o câncer de próstata. Então, há um menor sinal, por exemplo, de sangramento urinário ou sintomas urinários, né, como dor para urinar, irritação para urinar, frequência urinária muito alta, acordando à noite várias vezes para urinar. A pessoa que teve uma exposição no passado, certo, deve ficar atento e procurar um urologista. Isso. Em relação à procura do urologista, nós vamos falar sobre o exame, né? O exame que é realizado, que é o exame retal. De que se trata esse exame? Vamos explicar porque existe um certo preconceito entre os homens, né? A gente sabe que isso já vem de muito tempo, em que muitos não procuram o médico por conta disso. Então, explica pra gente o que é este exame. Bom, nada mais é do que o exame físico. É simplesmente o exame físico. Você tem uma dor no joelho, você vai no ortopedista e vai examinar seu joelho. Você foi num médico para ver uma questão de sua próstata, porque você pode ter uma doença silenciosa, pode ter um risco, é um exame físico da próstata. O toque é rápido, é um exame indolor, não é 100% confortável, existe sim um certo desconforto, mas não é extremamente doloroso, nem nada disso. É bastante rápido e o que a gente faz naquele momento é simplesmente a palpação da próstata. Você vai tocar a próstata, ver se ela não tem nenhum nó dura, ela tem que ter mais ou menos a consistência dessa região da mão aqui, certo? Que ela tem que ser bem macia, mas às vezes você palpando você acha uma assimetria, um lado muito maior do que o outro, um lado duro, o outro não. E isso aí vai chamar a atenção para a questão de câncer de próstata. E vai avaliar também o tamanho da próstata. A gente consegue perceber esse volume da próstata pelo exame físico e esse volume vai chamar a atenção se o paciente tiver algum sintoma, certo? E fazer o diagnóstico ou o tratamento de algum problema que pode estar associado até mesmo que não seja um câncer de próstata. Infelizmente existe muito preconceito ainda, né? Uma questão, entre aspas, não sei, o machismo aí, e também uma questão de que o homem, historicamente, ele não tem tanta
tanto interesse em se cuidar, vamos dizer assim, né? Eu não vou falar que eu estou fora disso, às vezes também tem não sou tão frequente, apesar que eu tento fazer meus check-ups rotineiros, mas talvez do jeito do homem mesmo não se cuidar tanto. A maioria dos homens que vão ao consultório urológico, eles vão porque a mulher insistiu, porque a esposa falou para ir várias vezes, e isso acontece porque a mulher tem uma necessidade, um instinto de cuidado muito maior do que o homem. Esse instinto de cuidado é de proteção da família. Então ela vai falar assim, ó, você tem que ir. Então 2/3 dos homens vão porque a mulher mandou. Até existem muitas campanhas, né, para poder chamar a atenção para a questão da saúde do homem, que é o que o doutor acabou de falar. O homem acaba não se cuidando tanto, né? Então essa questão da mulher dar um empurrãozinho para que o homem procure então um atendimento. Importante, viu, gente? Então fazer essa questão do exame. O exame, como o doutor disse, ele é bem rápido mesmo, então não vai ferir a masculinidade sua. É questão de saúde, gente. Então é importante sim buscar aí o urologista. Além do exame, né, de toque retal, existe outro exame então que tem que ser feito para diagnosticar o câncer? Olha, o básico da investigação prostática é a consulta, sim, onde a gente vai conversar, né, e a gente, igual como eu disse antes, assim, às vezes a pessoa acha que está bem, que está tudo tranquilo, que não tem nenhum sintoma, mas muitas vezes na anamnese, na conversa ali com o paciente, a gente consegue pescar algumas coisas que podem estar acontecendo por causa da próstata. O exame físico, que a gente percebe alterações, e o exame de PSA, que é o laboratório, né, que é o exame de sangue. Seria o básico da investigação prostática. E essa avaliação, ela se soma. Você não tem só como você conversar com a pessoa e perceber alguma coisa, não tem como você fazer um exame de sangue só e falar que está tudo bem, e não tem como só também fazer o toque e falar que está tudo bem. Você vai ter que fazer as três coisas. O PSA é um exame excelente, é um exame que mudou inclusive o histórico da doença, né? Depois que surgiu o PSA, houve um aumento do diagnóstico mais precoce da doença, realmente, mas ele também é um exame falho. Ele tem talvez ali 40%, 50% de falhas, né? Que é do método do exame, onde você pode ter pacientes com PSA normal e ter câncer de próstata, e você pode ter pacientes com PSA alterados que não têm câncer de próstata. Certo. Então você tem que fazer essa investigação para você também evitar o muito, que é fazer exames em quem não precisa, ou deixar de fazer em quem precisa. Depois de feita essa primeira avaliação, ali, de acordo com o toque, com o PSA, com a conversa que a gente teve com o paciente, aí existem exames não sei se segunda linha, mas talvez exames mais profundos, que seriam a ressonância, que é um exame muito interessante hoje, que é um exame que pode diagnosticar, não, pode sugerir a necessidade de uma biópsia, sim, certo? O ultrassom, ele para o câncer de próstata, ele não tem muito valor, certo? O ultrassom ele seria mais para guiar uma biópsia quando necessário, mas em termos de diagnóstico de câncer, uma imagem ultrassonográfica que vai sugerir que a pessoa tenha câncer, ele não tem tanto valor assim, apesar que as pessoas falam assim, eu fiz o PSA, eu fiz o ultrassom, tá tudo bem. O ultrassom não adianta muito para câncer, não. Na verdade, não adianta nada. Ele vai te dar outra coisa, ele vai te dar assim, a pessoa urina bem, urina mal, a próstata é grande, a próstata é pequena, a bexiga tá tudo bem com a bexiga está sofrendo porque a próstata está causando alguma obstrução, existem alterações na bexiga que estão gerando os sintomas que o paciente tem. Você está pensando que é próximo, mas o problema na verdade é da bexiga. Esse ultrassom ajuda mesmo, um bom, excelente método. Mas para você pensar em câncer de próstata, o ultrassom não é tão interessante. A gente lança a mão mais para ver como que a pessoa está urinando, se está tudo bem ou se tem alguma outra alteração ali. Importante. A gente fala, né, do câncer, no caso de próstata, agora no mês de novembro, mas como eu disse no podcast sobre o Outubro Rosa, né, tem que ter cuidado durante o ano todo. Todos os outros 11 meses é importante, né, para que haja então aí um diagnóstico, se caso a pessoa precisar, sim, mas se não precisar, tudo bem. Como que então, fez o exame, né, a pessoa fez o exame. Quando você vai passar um resultado, por exemplo, que está tudo ok, você se refere como essa pessoa, sua próstata estava normal, não encontrei nada. Como que é esse direcionamento? Como que é essa fala para o paciente? Olha, basicamente seria um pouco isso mesmo. Assim, você vai falar com a pessoa assim, fizemos exames, está tudo ok, e você pode ficar tranquilo, você não tem câncer de próstata hoje,
né? Essa questão é importante, porque aí no outro, ela pode, depois de um ano, por exemplo, fazer de novo, isso? Pode, depois de um ano tem que fazer de novo. Está tudo Isso. bem hoje, o paciente está tudo bem hoje, tudo tranquilo, não tem nenhuma suspeita, não tem nada, ele é voltado daqui a um ano. Mas existe o paciente que está tudo bem hoje, mas você vê algumas coisas ali, ó, vamos fazer um novo exame daqui 3 meses, ou então vamos fazer um novo exame daqui 6 meses, para a gente poder ver como que tá a evolução daquele paciente ali. Então, você conversa com a pessoa, está tudo bem, tranquilo, nós não achamos nada, você tem um exame aí que você pode ficar despreocupado disso aqui por um ano. Exatamente, por isso que eu te perguntei, porque o pessoal às vezes faz o exame e não retorna no próximo ano, acaba deixando de mão, e pode ser que a pessoa esteja já com alguma coisinha e não descubra rápido, né? Hoje está tudo bem, você fez o exame, está tudo tranquilo, mas pode acontecer de que nos próximos meses você comece a desenvolver uma doença, né? E aí você deu azar, ou não deu tempo, ou a vida está corrida demais, ou então fiquei com preguiça, não foi o médico no ano seguinte, e aí no outro ano você volta com a doença pior do que você estava um ano atrás e que há 2 anos atrás você não tinha. Então isso pode acontecer. Por isso que a gente tem um tempo de 1 ano como um tempo relativamente seguro, onde você, para a próstata, né, onde você, nesse período, você não vai desenvolver, normalmente, não vai desenvolver uma doença que seja incurável nesse período, nesse espaço de tempo. E tem muitas pessoas, como o homem ele tem mais dificuldade para curar, né, em relação a cuidar da saúde. Existem alguns casos em que, por exemplo, o paciente ele foi diagnosticado, o doutor falou, olha, tem alguma coisinha diferente aqui, notei isso e notei aquilo. E se esse paciente largar de mão e não tratar, o que pode acontecer? É difícil até falar isso aí, mas muitas coisas. Na verdade, o câncer de próstata ele mata muito lentamente. Tá vendo, gente? Importante. Mata, ele não, a pessoa, na verdade, igual eu falei, se você fez um diagnóstico precoce, ótimo. Você tem uma chance muito grande de ficar curado. 90% a 95% de chance de ficar curado. Muito bom. Vai mudar a sua vida? Sim. Pode ser que mude alguma coisa, pode ser que mude a forma como você urina, pode ser que haja o tratamento leve a uma piora da função sexual. Pode acontecer, mas você vai levar uma vida muito próxima do normal. Ok? Você não tratou. Você vai piorar para urinar. Você vai ter uma micção muito pior. Você não tratou. Sua função sexual vai acabar. Isso vai acontecer. O câncer vai levar a essas alterações. Então, talvez o maior medo que você tem do tratamento, que é impotência sexual e incontinência urinária, vai acontecer se você não tratar com certeza. Então, na verdade, o sofrimento e a morbidade, né, a piora na qualidade de vida que o câncer traz, ela a longo prazo pode ser maior que o tratamento. Hoje, existe um questionamento muito grande, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, sobre a questão de supertratamento. Existe hoje, mas hoje não, já há algum tempo. Mas hoje a gente tem muito firmado que alguns pacientes, alguns tipos de doença de câncer de próstata que a gente tem no diagnóstico na biópsia, muitas vezes você pode só acompanhar. Porque aquela doença pode ser que ela demore muito tempo para evoluir ou até mesmo não evolua. Depende da idade do paciente, depende do tipo de doença que veio na biópsia, depende do grau da doença na biópsia. E isso a gente tem feito, tem pacientes que a gente acompanha no consultório há anos, sem evolução da doença, ou então ficou 2, 3, 4 anos sem tratamento, e a gente foi ali acompanhando rigorosamente, o paciente não teve evolução da doença e a gente conseguiu adiar um possível tratamento. E depois a gente tratou quando necessário. É seguro desde que tenha uma disciplina também do paciente, porque aí o controle deixa de ser anual e passa a ser trimestral. Sim. Nesses casos, certo? E aí, a maioria só que essa é a minoria dos pacientes, a maioria a gente acaba diagnosticando uma fase que necessita de tratamento. Certo. Agora nós vamos entrar em um assunto que é sobre o Novembro Azul, né? O Outubro Rosa acabou aí, que era voltada a atenção, né, à saúde da mulher em relação ao câncer de mama. Agora chegou a vez aí dos homens para poder chamar mais atenção, né? Porque, como eu disse agora há pouco, tem que cuidar durante todos os outros 11 meses. Qual que é a importância, então, da campanha do Novembro Azul, que ela está em todo o país, né? No mundo, na verdade. Na verdade, o Novembro Azul, a intenção dele é conscientização. Né? Conscientização é chamar a atenção para um problema que
que precisa vamos dizer assim, da pessoa procurar voluntariamente um médico e o urologista e ver se está tudo bem, né? Uhum. E a ideia é essa, por quê? O diagnóstico precoce faz toda a diferença. O diagnóstico precoce você tem 90% a 95% de cura. Diagnóstico tardio, 10%, 20%, 30% no máximo de cura do paciente. Então, o paciente procurando o médico na fase assintomática da doença, ele vai ter uma chance maior de ficar curado. Então, o Novembro Azul está chamando a atenção para isso. Vá ao urologista, faça exame de próstata, se cuide. A campanha original nem é simplesmente sobre câncer de próstata. A campanha original é saúde do homem. Existe a campanha agora, como o Dr. Sérgio acabou de falar, né, para chamar a atenção aí do homem, mas também você pode procurar nos outros meses de forma normal, tranquila. Então, só para a gente poder encerrar, eu gostaria de chamar a atenção para um dado, né, do Instituto Nacional do Câncer, em que o INCA diz que até o final de 2022, mais de 65 mil homens, né, seriam diagnosticados aí com câncer de próstata. Gostaria que o doutor deixasse uma mensagem, então, para esses homens, chamando a atenção para esse dado, que é um dado alarmante, né? Então, isso é muito importante, gente. Preste muita atenção. Todo ano no Brasil, a gente tem 60, 70 mil novos diagnósticos de câncer de próstata, certo? Nem todos em diagnóstico precoce. Certo. Então, muitos desses pacientes eles não vão ter a chance de ser curados. Então, esses 60, 70 mil que são diagnosticados todo ano, são 60, 70 mil novos casos. São pessoas que estavam bem, que até um ano atrás não tinham diagnóstico nenhum. E tudo isso passa pela questão de se cuidar, passa pela questão de ir ao médico, de fazer o exame de próstata e poder, caso você seja diagnosticado, você ter um tratamento precoce, ter um tratamento curativo que vai salvar a sua vida. Isso aí, importante. Muito obrigado, então, por ter aceito o nosso convite, tá? Foi um prazer falar aí com o senhor, doutor. Essas informações, então, vocês vão conferir no nosso próximo episódio do Webterra Podcast. Muito obrigado pela sua audiência.